Chegou ao fim a melhor adaptação de games já feita, The Last of Us. Você gostou do final? Você achou que ficou fiel? Você que viu pela primeira vez, você acha que o Joe fez certo? A gente vai falar de tudo isso agora, sobre o futuro da série também. Vai ter muita coisa nesse vídeo agora. Vamos lá. Coisas da vida adulta, trabalhar, pagar as contas, tentar ter uma vida social. Mas o que muita gente ignora é que na vida adulta é bom começar a investir o quanto antes. Para isso eu posso te indicar a Binance. Ela é simplesmente uma das maiores exchanges de criptos do mundo. E é por isso que ela traz várias vantagens para os usuários, como taxas bem menores que as outras e uma cartela imensa de criptos para você escolher em quais você quer investir. O web da Binance é grátis, super intuitivo de mexer, seguro pra caramba, tem suporte em português, está disponível para Android e para iOS. E tem mais uma vantagem para você que é da família Nerd. Se liga nessa agora. A Binance dá $5, R$25 para todo mundo que se inscrever nos próximos 7 dias através do link que tá aqui na descrição. Você só toca, você não vai pagar nada, você vai ganhar R$25. Tá ruim pra você? É só se inscrever, passar a verificação da conta e esperar. Qualquer oportunidade, imperdível. Pô, já vem um lanchinho, né? Mas ó, só para maiores de 18 anos, ok? E tem ainda $600 de desconto em taxa de transação que você pode acumular negociando na Binance. Maneiro demais, né? Vem nesse link aqui que eu deixei na descrição e dá uma lida nas regras da campanha e não perde essa chance. Inês Trans, Peter aqui, porra, galera, episódio maneiro pra caramba. Que final de temporada top, incrível. O Joe encarnou ali o faroeste caboclo, lá partiu pra cima de todo mundo. Não põe a mão na filha do cara não, hein? Mas, pô, acontece que não é só o Joe que tem família. Uma hora o karma volta. Bom, vamos partir logo pra última análise agora dessa primeira temporada de The Last of Us. Eu vou ficar com saudade de vocês toda segunda aqui. Vou nada, todo dia eu tô aqui, galera. Para com isso, hein? Nem brinca. Você vai voltar todo dia. Mas a série vai fazer falta. Eu acho que vai fazer falta. Fala aí. Você sente que chegou no fim. Não sabe o que fazer depois. O Joe e a Ellie precisavam de mais episódios. E a gente nem sabia até chegar no último. Fala sério. Galera, chega de enrolation, manda ver nesse like e comenta aqui embaixo. O que você achou da série como um todo? Dá uma nota pra série. Diz os pontos fortes, os pontos fracos da série. Manda ver. Comentem. E vamos agora, vamos direto. Ana! Bom, o episódio já começa com um detalhe que não foi mostrado no game. O nascimento da Ellie. A Ana teve a Ellie enquanto ela lutava com o infectado e até o último segundo ela estava pronta para tirar a própria vida para poder salvar a Ellie. E a partir disso ela entregou a Ellie nos braços da Marlene e pediu para ela proteger a filha dela. Ou seja, quando uma pessoa que você conhece a vida inteira te entrega nos braços a própria filha e pede para você tomar conta dela, para você cuidar dela, sabendo que ela vai de arrasta para cima, meus amigos, o que você faz numa hora dessa? Bom, a Marlene escolheu entregar a menina para um doutor que acredita que o Cordyceps, desenvolvido na Ellie desde a infância, pode ser usado para fazer uma vacina. Isso tudo a gente vê no jogo, mas é claro que todo esse background com a Ana, toda essa história com a Ana e a Marlene, serviu para ilustrar aquela fala da Marlene no final do episódio, de que ela tem sim uma ligação com a Ellie maior até que a ligação do Joel. Bom, vamos falar mais dessa situação moral do Joe e da Marlene até o final desse vídeo, tem muita coisa pra rolar ainda. Mas eu quis fazer um tópico só sobre a Ana nessa análise, primeiro pra dizer que foi uma sacada genial que faz com que a gente sinta a ligação da Marlene com a Ellie, mais do que no jogo, é ou não é? Não tinha isso no jogo. Aí ele confiava na Marlene, concorda? Ok, isso pode até ter acontecido depois que a Marlene e a Ellie começaram com esse papo aí de levar ela pra fazer a cura, né? Mas vocês lembram que a Ellie tava acorrentada? Por mais que a Marlene tivesse pego a Ellie desde bebê, na série a Ellie só foi conhecer a Marlene depois de jovem. Lembra quando a Riley fala que a Marlene vai mudar ela de posto? Galera, naquela cena ali, a Ellie pergunta, quem é Marlene? Então, de certa forma, a Marlene não sentiu o que o Joel sentia. Ela aceitou salvar o bebê da Ana, mas ela deixou a Ellie com a Fedra e não teve uma ligação de mãe e filha na série, isso não rolou. Mas vamos lá, vamos seguir, depois a gente fala mais sobre isso. A cena da Ana foi incrível, foi top. Foi algo que pra mim, pra todo mundo, né, só enriqueceu a história de The Last of Us como um todo. Eu inclusive queria ver mais sobre essa história da Ana agora. Eu acho que poderiam trazer isso no futuro pra gente, né, já vai comentando o que você acha. Até porque eles vão adaptar só mais uma temporada, no máximo 2, né? Pra quê? Pra contar a história do segundo jogo. Então eu acredito que alguns personagens poderiam ter episódios especiais, nem que fosse pra encher linguiça na série. Pelo menos daria pra gente conhecer mais do personagem do mundo, além do jogo. Isso é bacana pra gente conhecer mais. Porque o pessoal que já jogou conhece pra caramba, né? Então a gente tem mais noção, seria bacana pra caramba. Vamos dizer que não é de arrepiar, saber que o canivete da Ellie é o mesmo canivete que cortou o cordão umbilical dela depois de ter matado uma infectada. Isso é maneiro. Vai amarrando as pontas, né? Quer dizer, não tinha nem ponta aí, mas é bacana, mais uma informação. Eu achei tudo isso sensacional. A Ana, ela é interpretada pela Ashley Johnson, a mesma atriz que interpreta a Ellie no jogo.
E na boa, galera, em todos os sentidos, a Anna tem a mesma personalidade da Ellie. Ficou até parecida com a Bella Ramsey, né? A caracterização que fizeram com a Ashley Johnson nesse episódio. Vocês são mais das antigas, vocês devem lembrar da Ashley Johnson, sabe aonde? Ela tava criancinha lá, atuando do lado do Jean-Claude Van Damme no filme Leão Branco. Lembra disso? Porra, a maneira para... Quem é que ele é? Porra, dá até vontade de brigar. Eu sou bom, hein? Eu luto fujitsu. Ellie e Joel. Depois do trauma com o David, a Ellie começa o episódio meio desligada. No jogo isso não é passado assim. Ela fica meio desatenta no game, mas é diferente da série. Na série dá pra ver que a Ellie ainda tá traumatizada e que o Joel tenta o tempo todo animar ela. Se vocês compararem o Joel do começo da série com o Joel dessa cena, pô, ele já adotou a Ellie de vez. É muito diferente o semblante, o jeito de agir com a Ellie mudou da água pro vinho. E eu que sou pai vendo aquela cena, pô, galera, a forma como o Joel fala dos sentimentos dele, sabe? E de como ele também quase desistiu da vida depois de perder a Sarah. Aquilo foi impactante pra caramba. Você que é filho, você não sente tanto, mas você que é pai sabe do que eu tô falando. Quando a Ellie fala que o tempo cura todas as feridas, né? E o Joel responde, não foi o tempo que curou. E olha pra Ellie, pô, foi de arrepiar. Finalmente o Joel encontrou esperança pra viver, um motivo pra viver de verdade. Alguém que ele quer cuidar. Tanto que ele tenta convencer a Ellie a desistir de encontrar os vagalumes e voltar pra cidade do Tommy. E nessa a Ellie pensa diferente, ela quer terminar a tarefa, ela tá com essa tarefa na cabeça dela, é a missão dela. Só que ao mesmo tempo fica claro que ela tá pronta pra seguir o Joel pro resto da vida, independente do lugar que ele escolher. Aqui os dois já são pai e filha nesse momento, concordam comigo? Não tem mais dúvidas. E tudo isso foi bem construído no episódio, seguindo à risca os detalhes do game. A cena em que a Ellie sobe a escada é uma cena que quem jogou o game tá acostumado a fazer o tempo todo. Sabe, der pezinho pra Ellie subir, acontece o jogo inteiro. E a cena da girafa foi incrível também. Acontece igualzinho no jogo. Só que por causa do background da Ellie e o trauma do último episódio, tudo fica mais pesado, mais tenso. Passa pra gente isso. Até o momento da girafa, a Ellie ainda tava meio triste. Mas quando ela vê a girafa, parece que a inocência dela volta. E a Ellie é isso, galera. É uma mistura de inocência com uma responsabilidade absurda. Entende? Uma carga de responsabilidade muito grande jogada nas costas de uma criança. Porque ela podia simplesmente viver em paz com o Joel. Mas ela escolhe ir pro hospital e encontrar os vagalumes. Só que, da mesma forma que acontece no jogo, são os vagalumes que encontram os dois. A diferença desse encontro no jogo é que rola uma cena onde a Ellie quase morre afogada. Aí os vagalumes aparecem e acertam o Joel enquanto ele tá tentando reanimar a Ellie. Na série ficou bem mais natural. E no lugar da ação, eles conseguiram colocar aquele momento do Joel com a Ellie. Então, pra mim, pelo menos, ficou bem melhor do que no game. E só mais um detalhe, galera, que eu acho importante. Eu tinha reclamado que no jogo as cidades eram cobertas por grama verde e que a maioria dos episódios não trazia muito disso. Mas, pô, esse agora calou minha boca, galera. A cidade tá full natureza, ficou maneiro demais. Vagalumes. Muita gente questiona quem é o vilão do jogo, né? Se é a Fedra ou se são os vagalumes. Mas a verdade é que no mundo pós-apocalíptico, não dá pra dizer quem tá certo ou tá errado definitivamente. Tipo, se escolher realmente um lado, não dá. Tudo ali é sobrevivência. Todo mundo quer sobrevivência. Nessa hora a gente não tem nem lugar de fala, a gente não tá tentando sobreviver. Bom, entre aspas, não tá, né? Então ali é sobrevivência literal. E os vagalumes querem libertar o mundo da Fedra e trazer a cura pra libertar o mundo do Cordyceps de vez. É o que eles querem. Só que não tem como a gente que tá assistindo não julgar os personagens, porra. Uma coisa é certa, e o que eu vou falar agora é até um leve spoiler do que já tá chegando, tá? A Ellie, ela era a esperança pra trazer a cura. A imunidade dela era algo raríssimo. E a série explicou melhor como é que isso aconteceu com a cena do parto. Só que além da Ellie, aquele doutor que foi morto era o Dr. Jerry Anderson, o chefe do hospital e o responsável por procurar uma cura pro Cordyceps. Eu não quero dar spoilers nessa análise, mas ele é um personagem importante e é ele quem convence a Marlene de que não tem outra saída a não ser extrair o Cordyceps do cérebro da Ellie no jogo. E o que acontece? Se a série for fiel ao jogo, a gente vai ver o outro lado da Marlene na segunda temporada. Porque até certo ponto, ela não queria que a Ellie morresse. Ela foi contra esse procedimento. Mas, como eu falei, o Dr. Jerry Anderson, ele convenceu ela e por isso ela achou que fosse certo avisar o Joel do que seria feito com a Ellie. Joel, o maior erro da Marlene foi abrir o jogo com o Joel. Tudo isso poderia ter passado numa boa sem problemas, mas ela foi lá contar pro cara que iam matar a Ellie pra tentar trazer a cura, né? Criar a cura. E nem era certeza que daria certo. Muita gente tenta ver esse lado do Joel de forma egoísta, falando que ele só pensou na nova filha dele que ele tinha conseguido tal, né? Tava pouco se lixando pro mundo. Mas galera, na boa, o que você faria no lugar dele? É, como eu falei, os dois já eram pai e filha naquele momento. Quando se cria esse laço, é uma coisa muito mais forte do que o mundo.
do que o mundo, eu tô falando a verdade. Então não tem mais essa de contrabandista. E os vagalumes não queriam conversar. Se o Joe tentasse, ele seria morto. Você acha que o Joe ia tentar conversar com os vagalumes? Eu acho que ele seria morto. E tem o fato da Ellie nem saber o que aconteceu com ela. A Marlene não chegou a contar que ela morreria. A menina ia morrer achando que estava salvando o mundo sem saber a verdade, sem saber que morreria. Muita gente fala que o Joe pegou pesado. Mas galera, do outro lado eram os vagalumes que fariam o mesmo com ele sem pensar duas vezes. Qual era a ordem? A ordem era para pagar o Joe se ele tentasse alguma coisa. E aqui eu volto na Marlene. Como que você pega a filha de uma pessoa que você conhecia a vida toda e que confiou em você antes de morrer e ao invés de proteger a menina, você deixa ela morrer na mesa da cirurgia para talvez conseguir uma cura? Porra. E a liberdade de escolha da Ellie? Ah, Pedro, mas a Ellie teria escolhido se sacrificar. Será? Você é a Ellie pra saber isso? Uma menina que passou por tanta dificuldade na vida, que a mãe lutou até o último segundo pra garantir a segurança dela. Será que a Ellie iria pensar exatamente isso se ela soubesse a história completa, o desfecho? Bom, o Joe eu não quis saber. Ele não quis perder outra filha e foi com sangue nos olhos caçar os vagalumes. Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. E tem uma diferença grande do jogo pra série que, pelo menos, eu acho importante. O Joel no jogo mata todo mundo, todo, passa o cerol. Tem aquelas enfermeiras que estão no redor da mesa da Ellie, né? Mata todo mundo. E não é na bala, ele parte pra porrada. Na série, ele só mata quem fica na frente dele, quem tenta impedir que ele salve a Ellie, incluindo o Dr. Anderson. Até aqui eu achei que a série ia mudar esse lado insano do Joe, né? Tipo, esse lado berserk do Joe. Mas no final, quando ele mata a Marlene na justificativa de que ela iria atrás da Ellie, aquilo ficou meio esquisito. Pô, foi bem insano da parte dele. Eu acho até que dá pra puxar uma linha com o Joe que espancou o Soldado da Fedra no começo da série. Porque o Joe, galera, ele tem um lado que já assustou o próprio irmão e faz ele passar dos limites. Isso vai ter um preço pra ele, né? Por isso que muita gente diz que ele não é tão mocinho assim. Pra mim, o Joe fez o que tinha que ser feito pra salvar a Ellie. E aquela situação não tinha muito o que ser feito não, entende? E isso justifica os erros dele, como por exemplo atirar na Marlene que estava desarmada? Ou matar um cara que tentou se render? Não. Até porque sempre tem um outro lado da história. Mentiras e consequências. Depois de salvar a Ellie, o final foi idêntico ao final do jogo. E aqui a gente termina com o Joe jurando pra Ellie que a mentira que ele contou sobre os vagalumes era verdade. Por que ele mentiu? Porque ele sabe que a Ellie não ia aceitar que tanta gente morresse por causa dela? Ou porque ele tinha medo de ser rejeitado pela Ellie por isso? Eu acho que é as duas coisas. No fundo, eu acho que o Joe protegeu a Ellie. Mas mentira é mentira. Isso vai ter um grande peso na segunda temporada, eu sei disso. Eu não vou dar spoiler do que vai acontecer, pelo menos não nesse vídeo. Eu avisei que não ia ter spoiler. Mas é como eu falei, sempre tem um lado da história, né? Outro lado da história, na verdade, né? Na verdade tem dois. Tem sempre os dois lados. Tem pessoas boas no lado dos vagalumes. Tem com visão diferente do Joel. Na boa, pra Abby, o Joel tá bem longe de ser o herói. Pô, Peter, quem é Abby? Eu conto pra vocês em outro vídeo, com bastante spoiler sobre o que vai rolar. Mas aqui eu não quero contar spoiler não. Na boa, galera, de todas as séries que eu já fiz análise aqui, eu acho que The Last of Us é que mais me impactou, sabe? De impacto mesmo, emocional. Série boa pra caramba, que vai mudar o rumo das adaptações dos jogos. Eu tava até comentando com uma galera que talvez as adaptações de jogos vão ocupar o lugar dos filmes de super-heróis e continuar com essa qualidade. Uma nova onda, sabe? Como teve a onda dos faroeste, que muitos de vocês não pegaram, mas os tiozões pegaram. Agora chegou a onda dos filmes de super-heróis. Eu acho que vai chegar a vez dos filmes de videogames, né? A série foi perfeita, deixou todas as deixas que o jogo deixa pra segunda parte. Foi fiel e conseguiu fazer essa mudança de mídia sem perder a essência. O Pedro Pascal e a Bella Ramsey formam uma dupla incrível. Eu não vejo a hora de ver os dois juntos de novo, sabe? É justamente isso que é química, quando você quer ver os dois de novo. É isso, galera. Agora a gente só tem que aguardar a segunda temporada. Jura pra mim, tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Mas calma, porque vai ter mais vídeos de The Last of Us aqui no canal ainda essa semana. Eu vou contar pra vocês quem é o Dr. Anderson. Não, esse é do Matrix. Mas esse mesmo. E quem é a Abby também. Então, se preparem. Agora comenta, curtiu essa série? Quais os pontos fracos e os pontos fortes da série? Comentem. Mas toca aqui, porque vai ter muito mais assunto. A gente não vai deixar morrer The Last of Us. Vou trazer pra vocês todo esse universo gigantesco, com histórias completas, com momentos épicos, com resumos. Vocês vão curtir demais, respondendo também perguntas. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e a gente segue junto, porque você tá aí. Valeu, galera! Fui!